Salve, muito boa noite. Nós estamos de novo aqui no Frente a Frente, dos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília. Estamos falando de política, né? Política domina a nossa vida, que define o nosso futuro. Hoje o deputado federal, terceiro mandato, Eros Biondini, é do PROS de Minas Gerais, vice-líder do governo na Câmara. Olha, ele foi secretário estadual em Minas, terceiro mandato aqui, foi deputado estadual e tem uma prática política muito interessante, exatamente na área social. Mas não esquece da área política que, sabe, domina tudo, inclusive a área social. Deputado, o senhor é vice-líder do governo. O atual líder do governo, o deputado Vitor Hugo, ele é um fortíssimo candidato a ministro da Educação. Está na hora, né? Com nosso apoio, inclusive, a notícia, né, que foi ventilada aí, da possibilidade do Major Vitor Hugo ser convidado a comandar o MEC, ao meu ver, muito feliz. Estamos já não só na torcida, mas também, vamos dizer, em campanha, porque é um nome excelente, uma pessoa que tem uma habilidade, uma convivência muito boa com todas as pessoas. Ele tem uma postura assim também muito acessível, passou maus pedaços para manter-se líder, porque realmente não é para menos, um líder do governo na Câmara realmente enfrenta muitas adversidades, muita pressão, muita gente, muita força contrária. Ele suportou tudo isso, hoje ele já está mais do que comprovado, e eu acredito que com o currículo do Major Vitor Hugo, a expertise dele, a capacidade dele de dialogar, de conversar, nome excelente. Se o presidente estiver assistindo o nosso programa, presidente, eu particularmente, humildemente, assino embaixo do seu líder. Vamos perder um líder de altíssima qualidade na Câmara, mas vamos ganhar um excelente ministro da Educação. Pois é, o deputado Vitor Hugo esteve aqui na bancada do Frente a Frente, é realmente uma grande surpresa positiva para o Congresso Nacional, primeiro mandato, o currículo dele é realmente bom, né? Ele é da área de comandos, está preparado para comandar, para ser general, a formação dele é muito boa, né? do Exército, e agora somado a essa área política. E o Ministério da Educação precisa muito de gestão, não é só de teoria, de um grande educador, porque as verbas para o Ministério da Educação vão todas para salário. A folha de pagamento é forte no Ministério da Educação. Está na hora de alguém gerir a educação brasileira. Mas, deputado, a gente vê ali no Congresso Nacional, neste momento, que a chegada dos chamados partidos do Centrão, né, do Centro Democrático, deu uma melhorada. O posicionamento do presidente Jair Bolsonaro está visivelmente melhor ali no Congresso Nacional. Até porque os parlamentares e os partidos, consequentemente, estão percebendo, né, a proposta do governo de realmente não só superar essa crise, mas de alavancar o Brasil, que tem um potencial indiscutível se comparado a outros países, né? Agora mesmo, nessa reunião que tivemos no Ministério da Cidadania, nós vimos que a plataforma usada hoje para acompanhar, monitorar vamos dizer, maximizar esta distribuição dos auxílios emergenciais e na construção do Renda Brasil supera até a plataforma usada nos Estados Unidos, ou seja, o Brasil realmente ele tem know-how, ele tem todas as condições de ser uma grande nação, né? Nós temos essa vocação. E agora o Congresso Nacional percebe isso e os partidos que você falou, né, chamados do Centrão, que formam um volume... Centro Democrático, eles não gostam de ser chamado Centrão, virou um palavrão. Um volume, mas é Centrão, sim. Um volume de peso em termos de apoio para as propostas do governo que tramitam na Câmara e no Senado. Isso é muito importante, porque dá celeridade, né, no avanço, e garante, né, no desenvolvimento, garante a base do governo. Agora, recentemente, eu pude observar ali um novo encaminhamento na Câmara dos Deputados, porque o presidente Jair Bolsonaro ele tem vetado mais projetos e artigos aprovados na Câmara e Senado. Antes, o veto era muito baseado em artigos inconstitucionais, e agora o presidente usa a sua prerrogativa de vetar, inclusive politicamente, né? E, recentemente, ele vetou um artigo
que incentiva as empresas que são de mão de obra extensiva, que empregam muito. Esse artigo prorrogava benefícios, né, fiscais. E aí eu vejo uma grande articulação para derrubar o veto. Mas eu vejo também uma novidade para fechar acordos já garantindo a manutenção do texto caso o presidente vete, né? E isso é uma nova prática no Congresso. É verdade. E isso tudo vamos dizer, vantagem da relação harmônica, independente entre os poderes. Cada um faz o que... Cada um tem a sua competência. parte durante vamos dizer, o andamento do projeto de lei e depois sancionado, se convertendo em lei, voltando, né, com os seus vetos para a manutenção ou derrubada dos vetos. Eu vejo que é um momento mais favorável, apesar de toda a dificuldade que estamos enfrentando no Brasil e no mundo com a pandemia, que tem ceifado vidas, tem realmente mudado a nossa rotina. Eu vejo que nesse momento essa relação ela tende a ser positiva e isso, quem ganha com isso é a nossa sociedade, são as famílias, porque tudo que se propõe e se transforma em lei é para chegar na ponta. O quanto antes chegar os benefícios na ponta, nas famílias que mais necessitam, então isso aí é avanço para o país. Essa relação eu acho que hoje está até mais saudável. O Congresso entraria em recesso agora no dia 17. Não entra por decisão dos próprios presidentes da Câmara e Senado. Mas nós estamos vivendo um momento diferente no Congresso Nacional, que é a sessão remota. Essa sessão remota, ela centraliza poderes ali nas mãos de líderes e do presidente da Câmara e, no caso do Senado, presidente do Senado. Como é que você está vendo? Está boa a relação? A produção aumentou? Aumentou e vou te dizer, a votação remota está funcionando. A celeridade e a dinâmica das votações, dos destaques, mesmo as obstruções, tudo isso continua acontecendo, as emendas aos projetos e estão sendo aprovados, está acontecendo, eu acredito que como se estivéssemos presencialmente. Mas você não sente falta ali daquela conversa, olho no olho, aquela história de chamar o relator no canto, mudar um artigo, um líder tentar uma coisa? Não falta isso, não? Você não sente falta? E fora as comissões permanentes, né? O que mais está sendo, na minha opinião, afetado são as comissões, porque essa articulação, as bancadas, os partidos, eles estão se saindo bem nesta nova modalidade de votação remota e de discussão, de debates de forma remota. Alguns de nós, mais presentes fisicamente aqui, como no meu caso, e de outros líderes e vice-líderes, que precisam, uma semana sim, outra não, pelo menos, estarmos aqui, mais expostos, né, também, no plenário, mas tudo isso justamente para que se garanta a tramitação, a discussão e a possibilidade de votação das medidas provisórias, principalmente, que tratam do Covid e de outros projetos importantes que estão na pauta. Eu fiquei com a impressão que a votação remota chegou para ficar, né? Ela deve ser regulamentada no regimento. Com toda certeza. Não só a votação remota, né? Eu acho que hoje o Brasil ele está tendo, como o mundo inteiro, antecipou, não é, a necessidade do uso da tecnologia e não só na Câmara, no Senado, né, nos departamentos e órgãos estaduais ou estatais, vamos dizer assim, mas também as empresas e muitos já começam a colocar isso como rotina. Trabalho home office e, quem sabe, sem afetar a produção ou até tirando um benefício nesse momento de dificuldade, um benefício de perceber que muitas atividades podem ser realizadas dessa forma. Agora, deputado, ainda é uma votação insegura, né? A base ali é o celular, então qualquer pessoa pode votar pelo deputado. Se o senhor entregar o seu celular para um assessor, para um parente, ele vota pelo senhor. Ele tem a orientação e a legislação impede
que qualquer pessoa faça em nome do deputado. Muitas vezes é necessário mostrar a videoconferência, né, a foto da imagem, da imagem também, e se alguém, né, vamos dizer assim, delega para outro uma atividade exclusiva do parlamentar, ele está cometendo um delito grande, que inclusive está sujeito até a processo de cassação. É quebra de decoro, né? É quebra de decoro. Então, eu vejo que, apesar dessa vulnerabilidade, não creio que isso esteja sendo uma prática, não, porque é uma quebra de decoro e ninguém, acredito, queira ficar sujeito a um processo de perda de mandato. O ano já está praticamente acabando no Congresso Nacional, porque nós estamos agora num ano eleitoral e os deputados, tradicionalmente, vão para as eleições. Só que essas eleições elas estão diferentes demais, né? Primeiro, foi adiado, né, o prazo de todo o calendário e finalmente, a votação. Porque a eleição é um processo, ela não é só a votação, é um processo. É convenção partidária, inscrição, diplomação e tal. E todo o cronograma foi adiado, né? E esse ano, isso facilita para o Congresso Nacional funcionar, inclusive porque está operando muito dessa forma, né? Até melhora. Eu acho que a produção desse ano, nesse aspecto, será até melhor. Por quê? Num determinado momento, os deputados praticamente não vinham a Brasília, como um recesso branco, isso, e ficavam nas suas bases dedicando à campanha dos seus candidatos. Agora, com a possibilidade da votação remota, não há esse mecanismo. Então, aonde ele estiver, ele pode vai conciliar as duas atividades. A campanha, que é uma ação legítima, e, ao mesmo tempo, sem interromper as votações, a dinâmica da Câmara dos Deputados, do Senado, do Congresso Nacional. Deputado, tirando um pouco a atenção aqui do Congresso e voltando para o governo, não é preocupante que o presidente tenha ali o Ministério da Saúde, um interino, durante tanto tempo no meio de uma pandemia, e no Ministério da Educação também, um interino, sem ministro, né? E com um ano e meio e não há ainda a cara do governo no Ministério da Educação. Não é preocupante essa situação, não? Na verdade, o governo foi pego, como todas as pessoas, de surpresa com a pandemia. Isso mexeu as estruturas, alterou as relações, aumentou e gerou tensões. E é claro que se acertasse nos nomes e esses pudessem assumir e tocar a política sem maiores interferências ou perseguições, opressões, como a gente sempre vê, quando indica um ministro, já aparece logo até a sombra dele em termos de... Mas é natural, sempre foi assim. Sempre foi assim, mas no momento que está vamos dizer assim, se convivendo com uma pandemia, então eu imagino que o risco de ficar trocando os ministros a todo tempo é pior do que se manter durante um tempo, como no caso da saúde, e se conseguir um procedimento que tranquilize a população, que atenda os gargalos. E isso eu creio que o governo está conseguindo fazer. Agora, é claro, no caso do Ministério da Educação, por exemplo, voltando na questão do próprio Vitor Hugo, achar um nome certo que vai sim ter as suas cobranças, suas rejeições, mas que vai conseguir chegar para operar uma gestão de qualidade, isso é o sonho, obviamente, de qualquer governo. Então, imagino que o presidente Bolsonaro também gostaria de hoje já ter o seu ministro da Saúde com as características que ele buscava para estar compondo o seu time, porque os ministros também, eles, obviamente, isso é legítimo, eles têm que estar sintonizados com aquilo que é a proposta do governo, que foi a proposta da campanha e a proposta de desenvolvimento do Brasil. O Ministério da Educação é especialmente preocupante, né? Porque, inclusive, esse debate de privatização na área da educação, há um indicativo forte no governo ali de que as universidades públicas têm um recuo, né? E que haja uma transferência de atenção e de dinheiro
das universidades para o ensino fundamental. Como é que o senhor vê esse debate? O senhor acha que... Isso aí o presidente, desde o início, já falou isso na campanha. Diagnosticou, né, e falou isso na campanha e no início do seu governo. Né? A formação de base dos nossos estudantes é prioridade para o governo. É claro que não pode... Não pode ser prioridade se está 1 ano e meio sem ministro, praticamente. Aí que está. Temos que acertar, né, o nome. Né? No caso da saúde... O nome é uma conduta. No caso da saúde, temos mais tempo com um interino. Mas no caso da educação, mesmo com todas as controvérsias, houve realmente uma condução do Ministério. Agora, vacante. Então, precisa urgentemente, para realmente se elaborar ou se executar aquilo que o presidente propôs e enxerga como um caminho de desenvolvimento da educação, ter um nome certo, assertivo, para conduzir esse tão gigante e importante ministério que é o Ministério da Educação, né? E que agora temos aí a possibilidade do nosso líder, Vitor Hugo, com o nosso apoio dele assumir o ministério. Muito bem, olha, o Frente a Frente hoje aqui teve uma conversa muito aberta, queria agradecer muito o deputado Eros Biondini. O deputado Eros é um campeão de votos em Minas Gerais, tem votos em todos os municípios, atua muito na área social e trouxe aqui para o Frente a Frente contribuições importantes, principalmente para você formar a sua opinião. Deputado, muito obrigado por sua presença aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Zé Maria, eu que agradeço. Nós estamos aqui para, como diz a Rede Vida, defender a vida, a família, lutar contra aquilo que atenta contra a vida, o aborto, as drogas, a pedofilia, né, a discriminação e defender aquilo que nós julgamos ser o melhor para a família brasileira. Um programa maravilhoso como esse, tão assistido e, ao mesmo tempo, tão importante para trazer informação e formação àqueles que hoje estão também ansiosos dentro de casa. As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão, muitas vezes, angustiadas, querendo escutar respostas, né, para a situação que estão vivendo. Eu sou otimista, apesar da realidade hoje ser difícil, e nós vamos superar essas dificuldades e nós vamos sair melhores como seres humanos, melhores como sociedade, melhores como país, se Deus quiser. E da minha parte, atuando junto aos segmentos sociais, às instituições filantrópicas, aos movimentos que são a minha base, que são os movimentos e as comunidades católicas, mas sempre tendo a noção do coletivo, do bem comum e noção de todas as políticas públicas. Eu quero contribuir para que o Brasil consiga superar e consiga avançar para dar mais qualidade de vida ao seu povo. Muito bem, eu sou um realista otimista também, deputado. Espero que nós possamos contribuir exatamente com essa situação. Não é fácil, um momento de dúvidas, né? Não há um horizonte, ninguém sabe exatamente quando é que vai voltar a nova normalidade, porque a normalidade antiga dizem que já passou, que não existe mais, mas de qualquer maneira nós temos que acreditar, né? Queria agradecer muito a sua presença, obrigado, muito boa noite, agradecer a você que nos acompanha aqui todas as semanas, todas as quartas, né? É isso aí, obrigado e continue aqui, porque começa agora o Jornal da Vida, com as principais notícias do mundo e daqui do Brasil, com comentários e tal. Também comento lá. Muito obrigado, viu? Boa noite.